resposta é que Deus seria injusto se com isso ele estivesse tirando o direito de alguém. Se a raça humana tivesse o direito de ser salva, o direito de ir para a glória e desfrutar a felicidade eterna aqui nesse mundo, depois de ter caído em Adão, Deus seria injusto em conceder isso somente a uma parte da humanidade. Se os homens depois de Adão tivessem direito à vida eterna, felicidade e paz pelos séculos dos séculos, e Deus reservasse isso somente para uns poucos que ele quis, então de fato Deus seria injusto. Mas o fato é que depois da queda, ninguém tem direito a isso. Nem você, nem eu, ninguém que jamais viveu nesse mundo tem direito a isso. Foi a nossa lição de ontem, logo a primeira. A quem o pecado reduziu a raça humana? Nascemos já parte de uma raça condenada, caminhando para a condenação eterna, sem direito a absolutamente nada da parte de Deus. Por isso tenha cuidado quando você disser assim, ó Deus, dá o que é meu, reivindico, né? Dá-me o que é direito. Tenha cuidado quando você pede isso, porque ele pode abrir um buraco no chão e você descer no inferno de cabeça para baixo, que é o que você tem direito. Tem direito a isso, ao juízo de Deus e à condenação de Deus pelos seus pecados. Logo, uma vez que ninguém tem direito à felicidade eterna, vida eterna, salvação, gozo eternos, Deus não é injusto quando generosamente, graciosamente resolve dar isso a alguns que ele deseja dar. Tanto é que Paulo começou essa parte da predestinação dizendo o quê? Final do verso 4. Em amor nos predestinou. Em algumas versões da Bíblia, o em amor está ligado ao verso 4. Mas, na verdade, a sequência lógica é que em amor se refere ao ato seguinte de Deus. E em amor nos predestinou. Então, a predestinação não é um ato de preconceito ou injustiça, mas é um ato de amor, em que Deus, por amor, ele escolheu de entre a raça humana caída e condenada aqueles que ele quis para serem seus filhos mediante Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Não há injustiça nenhuma em Deus. Na verdade, Paulo vê a predestinação como um ato de amor de Deus, não de injustiça, como nós às vezes somos tentados a ver. Como muitos irmãos alegam essa dificuldade com a doutrina da predestinação, dizendo que ela torna Deus um Deus injusto. Mas se nós refletirmos um pouquinho mais, veremos que, de fato, a Bíblia olha para a eleição como sendo um ato de amor e de misericórdia de Deus, nunca como de preconceito ou de injustiça da parte dele. Em amor nos predestinou para si, segundo o beneplácito de sua vontade. E para que ele fez isso? Final do verso 6. Para louvor da glória de sua graça. Deus fez isso para a sua própria glória. E aí, novamente, vem a objeção. Mas, pastor, um Deus que faz as coisas para a sua própria glória não é um Deus egoísta? Por que Deus não pensa no sofrimento daqueles coitados que vão para o inferno? E Deus está pensando na glória dele, e essa glória é obtida através do sofrimento de milhões de pessoas que vão para o inferno. A resposta é que Deus não tem outro motivo para fazer as coisas que não seja a sua glória. Se eu buscar a minha glória, isso vai fazer de mim um vaidoso. Não é verdade? Porque tudo que eu faço bem, sempre tem alguém que faz melhor. Se eu sou bonito, tem alguém mais bonito do que eu, que não é difícil achar. Se eu prego bem, sempre tem alguém que prega mais do que eu. Se eu tenho conhecimento bíblico, sempre vai ter alguém que tem um conhecimento maior. Então, você buscar a sua própria glória, você contar vantagem e se apresentar como sendo o top, a última Coca-Cola no deserto, então, de fato, soa estranho para os seres humanos. Por isso que a Bíblia o tempo todo nos adverte contra a vanglória. Não busque a sua própria glória, porque você é um entre 6 bilhões. Tem gente melhor do que você. Em todas as áreas em que você acha que é melhor. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Mas Deus é único. Não tem ninguém na categoria dele. Ele é o único Deus, não há ninguém que se assemelhe a Ele. Portanto, para Deus é próprio buscar a sua própria glória, porque Ele é único. Por isso, tudo que Ele faz para a sua própria glória. E essa é a motivação maior de Deus, e é por causa disso que Ele dispõe da sua criação como lhe apraz. Porque, por direito de criação, Ele tem o direito também de receber toda a glória das suas criaturas, ou de um jeito ou do outro.
Então, esse é o motivo pelo qual ele elegeu e predestinou. Ele fez isso como um ato de amor, mas ele visa a sua própria glória, para que no final dos tempos, no fim de todas as coisas, os eleitos e não eleitos, eles vão ver o plano maravilhoso de Deus no seu quadro maior e vão dizer, de fato, que Deus justo, que Deus santo, que Deus misericordioso e que Deus verdadeiro. Até aqueles condenados ao inferno eternamente, de lá eles terão que levantar suas mãos aos céus e dizer, eu estou aqui com justiça, porque os meus atos merecem. E eles não vão atribuir a Deus nenhuma injustiça pelo fato de estarem no inferno por toda a eternidade. A segunda parte da frase começa na metade do verso 6 e trata agora da pessoa de Cristo. Depois de dizer no verso 6, para louvor da glória de sua graça, Paulo acrescenta, a qual graça ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo vê a predestinação como uma graça, um favor imerecido de Deus. E essa graça gratuita, concedida, redundância, né? Paulo não cansa de enfatizar a graça de Deus, não é por mérito, a eleição e a predestinação não é por nada que Deus viu em nós, é por amor, por graça gratuita concedida. Ele não cansa de explicar isso, né? E ele diz que essa graça gratuita foi concedida no amado. Veja aí o verso 6. No amado. Quem é o amado? O contexto deixa claro. O amado é Jesus Cristo. Ele é chamado do amado do Pai, porque o Pai o amou e ama sempre, eternamente. E aqui Paulo nos desvenda um pouco, ele abre uma fresta da cortina do mistério da Trindade, que é a relação interpessoal das três pessoas num único Deus, que é um mistério para nós. Desvenda um pouco, ele abre uma fresta da cortina do mistério da Trindade, que é a relação interpessoal das três pessoas num único Deus, que é um mistério para nós. O Pai ama o Filho, que ama o Espírito, que ama o Pai. As três pessoas da Trindade subsistem em pleno amor. Elas se comunicam, se completam, se conversam. Deus é autossuficiente. Eu gosto de, quando chego aqui, eu lembrar às pessoas aquela ideia furada que é difundida no meio evangélico, que Deus criou o homem porque estava se sentindo só. Já deve ter ouvido isso, né? Deus estava querendo criar, Deus criou o homem porque ele queria criaturas com quem se relacionar. Como se houvesse alguma necessidade em Deus. Deus não tem nenhuma necessidade interna que o obrigue a fazer nada, porque ele é perfeito, ele é completo. Ele não precisa do homem para expressar o seu amor, porque o Pai expressa o seu amor no Filho. O Filho é o amado do Pai e vice-versa. Eles se amam, se comunicam, se relacionam. Deus é o ser mais completo, perfeito e satisfeito que você pode conceber. Assim é Deus, pleno de alegria, de gozo, infinitamente feliz. Ele não precisava fazer nada fora dele, não precisava criar o mundo, nem você, nem eu. Ele não precisa de nós. Ele é autossuficiente. Ele é autossuficiente. Mas, como a Bíblia diz, porque ele quis fazer, porque essa é a única motivação nesse Deus, é ele querer, não tem outra. Ele faz as coisas porque ele quer fazer. Eu sei que para nós isso é uma resposta que parece meio impertinente, porque fica impertinente, né? Você chegar para uma pessoa e dizer assim, ué, por que você quer fazer isso? Ué, eu quero fazer porque eu quero. Não parece impertinente? É porque eu disse, nós somos 6 bilhões, né? Mas em Deus não é impertinência quando ele diz, eu fiz porque quis fazer. É próprio dele, porque o querer dele é santo, justo, sábio, perfeito, embora nem sempre nós entendamos. Nem sempre entendamos. Mas aqui, a partir do verso 6, introduz-se a figura do amado. E aqui o cenário deixa de ser as regiões celestiais que são mencionadas aí no verso 3. Lembra que no verso 3 Paulo diz que essas bênçãos nos foram dadas nas regiões celestiais. E agora a cena baixa para as regiões terrestres. Paulo não está falando mais agora dos decretos de Deus antes da fundação do mundo, entre eles eleição e predestinação. Ele agora desce para o plano terreno para responder a seguinte pergunta: como é que esse plano pode ser executado?